Hoje eu vou seguir na mensagem que iniciei domingo passado. Natal é real. Hoje vamos ler Mateus capítulo 2. Mateus capítulo 2 conta a história da visita dos sábios do Oriente que foram ver Jesus. Mateus capítulo 2, de 1 até o 12. Lendo aqui no século 21, depois de Jesus ter nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram alguns magos do Oriente a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus recém-nascido? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes perturbou-se, com ele toda a Jerusalém. Depois de convocar todos os principais sacerdotes e os mestres do povo, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. Eles responderam: em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que conduzirá meu povo Israel. Então Herodes chamou secretamente os magos e procurou saber deles com precisão quando a estrela havia aparecido. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide e perguntai cuidadosamente sobre o menino, quando a achardes, avisai-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que parou sobre o lugar onde o menino estava. Ao verem a estrela, os magos ficaram extremamente alegres. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Depois, abrindo seus tesouros, ofereceram-lhe presentes, ouro, incenso e mirra. Sendo avisados em sonho para não voltar a Herodes, regressaram para sua terra por outro caminho. Amém. Pode se assentar, irmãos. Natal é real, sim. Está na história. E domingo passado falamos sobre o Natal, o significado do Natal, que Natal é nascimento. Falamos da história no mundo inteiro sobre o nascimento de Jesus, a importância deste fato, e que Natal é realmente uma iniciativa divina para a salvação humana. Hoje quero falar sobre o segundo ponto um pouquinho. Natal é real na história humana. Natal é real na história humana. Eu tenho aqui uma cópia de um documento que é datado de 1599. E nesse documento, para descrevê-lo e situá-lo na história, está escrito assim: saibam quantos este instrumento de outorga, consentimento, retificação doutra, virem que no ano do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de 1599 anos, aos 14 dias do mês de agosto do dito ano, na cidade do Salvador, Bahia, de Todos os Santos, partes do Brasil. É uma escritura datada de 1599. E assim se escrevia, assim se deve escrever num documento histórico, no ano do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora 2023. É um documento histórico, assim a história tem registrado o Natal de Jesus, o nascimento de Jesus. E os magos foram visitar Jesus. Esse é um outro acontecimento histórico importante e que está registrado na Bíblia e que abalou toda Jerusalém, toda a Judeia naqueles dias, porque Herodes era um homem muito rude, era um homem muito cruel, e ele se perturbou em saber que havia um rei nascido em Belém, e ele precisava descobrir onde ele estava para matá-lo. E aquela fala dele de ir lá adorá-lo era pura mentira,
como mentira de comunista, mentira de pessoas falsas que falam as coisas e não cumprem a sua fala. E ele queria, na verdade, matar o menino Jesus, como nós conhecemos a história. Então os magos visitaram Jesus e foram até Belém da Judeia, e o texto nos diz que é Belém da Judeia, para fazer diferença da Belém de Zebulon, que era uma outra Belém que estava na geografia da Palestina. Esse rei Herodes, que diz o versículo aqui, o versículo 1, era o chamado Herodes o Grande. Depois dele vieram outros Herodes, que eram seus filhos, e ele era descendente de Esaú. Portanto, ele não amava o povo judeu. Na verdade, ele era um inimigo antigo do povo judeu por ser descendente de Esaú. E ele começou a reinar 37 anos antes de Cristo, da data do nascimento de Cristo, historicamente falando. E ele morreu no ano 4 antes de Cristo. Daí porque nós temos mais um fato histórico, em que a data do nascimento de Jesus foi registrada em erro, porque ele era vivo quando Jesus nasceu. E a história registra que ele morreu 4 anos antes. Então, quem calculou a data do nascimento de Jesus tem alguns erros aí na história. Já temos explicado isso aqui para os irmãos algumas vezes. Como ele era um homem cruel, bárbaro, sanguinário, ele tentou usar os magos com artimanha para encontrar a localização de Jesus. Mas nosso caso aqui é a visita dos sábios do Oriente, dos magos que foram encontrar Jesus. Eles eram provavelmente astrólogos, alguns falam que eles mexiam com magia, e se isso é verdade, os pais da igreja teriam dito nos primeiros séculos da era cristã. Deixa eu ver se eu parar com esse chiado. Que eles estavam então representando a astrologia e a magia ao visitar Jesus e se curvar diante de Jesus, adorando a Jesus. Essa é uma coisa. A outra, eu tenho pregado alguns anos passados, que eles eram fazedores de reis. Eles eram homens sábios e eles eram conhecidos durante a história como aqueles que ungiam reis. E por isso Herodes teria ficado muito mais perturbado, porque eles estavam numa missão nobre, que era adorar o rei nascido dos judeus. Então eles perguntam no verso 2, onde está o rei dos judeus, recém-nascido, vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Alguns estudiosos dizem que essa estrela foi a conjunção de Júpiter e Saturno na constelação de Peixe que aconteceu em 7 a.C. É um registro histórico também, essa junção. Outros dizem que teria sido uma estrela variável, que não tinha uma ocasião certa para aparecer, e os chineses registraram na história que em 4 antes de Cristo teve o aparecimento de uma estrela assim. Então, fica entre aquelas datas que se supõe que o nascimento de Jesus é entre 7 e 4 antes da sua data marcada. O certo é que Deus concedeu o tempo apropriado para a vinda de Jesus. Como disse Manágio, nós não sabemos o dia, não sabemos a data, nós apenas comemoramos simbolicamente, mas o importante é isso, Deus nos concedeu a vinda do Salvador, que está lá em Números capítulo 24, versículo 17, quando Balaque contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, que estava passando em direção à terra de Canaã, e então Balaão fala a palavra de Deus, uma estrela procederá de Jacó. Essa estrela apareceu, e os magos a viram, e eles entenderam que era o nascimento de Jesus. Mas há mais coisas importantes aqui a respeito desses magos, desses sábios do Oriente. Eles conheciam as profecias de Daniel. Eles conheciam a profecia de Daniel, capítulo 2, quando o rei teve aquele sonho, o rei Nabucodonosor, e ele não conseguiu dormir, ele mandou matar todos os magos, porque eles não podiam dizer ao rei o sonho e nem dar a interpretação. E nós conhecemos a história, e Deus revelou isso a quem? Ao profeta Daniel.
E ele contou o sonho e ele contou a interpretação. E o sonho dizia que Nabucodonosor era a cabeça de ouro. É o Império Babilônico, Daniel capítulo 2, a partir do verso 36. O peito e os braços eram o Império Medo-Persa, que ia suceder a Nabucodonosor. O ventre, as coxas e cobre é o Império Grego, que viria depois, na sequência. E as pernas e os pés de ferro e barro, representando o Império Romano, que sucedeu, e foi no tempo do Império Romano que Jesus veio ao mundo. E o quinto, que seria aqueles dedos misturados com ferro e barro, acredita-se que é Roma restaurada, e alguns dizem que é o Vaticano, o Estado do Vaticano dentro ali da Itália, aquele Estado que é o Vaticano. Então, a visão dizia que uma pedra sem operação humana foi cortada e uma grande pedra caiu no pé da estátua, esmiuçou toda a estátua, e ela virou pó e o vento levou. E não se viu mais nenhum vestígio daqueles reinos. Mas a pedra começou a crescer, a crescer, a crescer e a tomar conta de todo o mundo. Então eles conheciam essa história. Jesus é a pedra. Eles conheciam essa escritura. Eles estavam esperando a vinda do Messias. Isaías capítulo 28, verso 16, fala: põe em Sião uma pedra, um alicerce. Era Jesus. O Salmo 118, o salmista fala que bendito seja o que vem em nome do Senhor. E ele fala no verso 22, a pedra que os construtores rejeitaram. Isso é Jesus. E Jesus faz citação desta pedra, dessa menção no Velho Testamento, na boca dos profetas, em Mateus 21. Nunca lestes as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Então os magos, esses sábios, eles conheciam essa profecia. Eles esperavam a vinda de Jesus, a pedra angular. Aquela que iria crescer e tomar conta de todo mundo, um reino que jamais teria fim. E o edito que Nabucodonosor fez, dizendo que todos deveriam respeitar o Deus de Daniel, e porque esse é o Deus do céu, o Deus da história, e ele reconheceu isso. Então eles guardaram essa profecia. Mas eles guardaram também outras profecias de Daniel. O pastor Luiz Antônio, falando sobre isso, ele diz que eles tinham em detalhes o tempo da vinda de Jesus, cerca de 500 anos, contando as semanas que Daniel recebeu naquela visão no livro do Daniel, capítulo 9. Então eles conheciam o tempo da vinda do Messias também. Eles sabiam que o ungido, o príncipe, que é Jesus, viria dentro daquelas 70 semanas. As 70 semanas é um enigma ainda para alguns, mas ela é bem conhecida por aqueles que estudam a fundo as profecias. No livro de Levíticos e nas Escrituras, os judeus costumavam contar semanas, especialmente para contar o tempo do sabático, o ano sabático. De 40 em 49 anos havia um ano inteiro em que a terra deveria descansar. Então eles contavam semanas como uma contagem de anos, uma sequência de anos. E assim, a última semana que estaria faltando é a semana que nós estamos esperando, a semana da grande tribulação, que deve acontecer ainda. Mas a soma é feita de forma assim. Daniel fala de 7 semanas, depois de uma sequência de 62 semanas, que somando totalizaria 483 semanas, ou 483 anos. E esses magos estavam contando o tempo. E eles, quando viram a estrela, falaram: é isso mesmo. O Messias veio, ele nasceu. E eles foram procurar Herodes, saber aonde estava o menino que havia nascido. Os judeus não contaram as semanas de Daniel, não contaram os anos. E eles não perceberam que Jesus veio ao mundo. Mas esses sábios, instruídos desde Daniel, guardaram todas essas profecias. E a profecia de Balaão e tudo o que eles conheceram através daqueles 70 anos que o povo de Israel esteve lá na Babilônia.
Eles guardaram isso no coração. E quando chegou o tempo, eles estavam preparados para adorar o menino Jesus. Por isso levaram ouro, incenso e mirra. O que os israelitas deviam fazer? Também contar as semanas. Contar o tempo. Nós temos 3 coisas aqui. Os magos sabiam que o tempo da vinda de Jesus estava próximo. Israel deixou de esperar o Messias. E que isto se aplica a nós. Muitos não estão esperando Jesus. E Jesus está voltando. Não sabemos o dia, a hora. Nós estamos olhando os tempos, sinais dos tempos, como disse Jesus. Nós estamos contando o cumprimento de várias profecias, assim como aqueles sábios. Por isso que no livro de Daniel, no final, termina dizendo que os sábios entenderão, serão instruídos, e eles irão brilhar no céu como estrelas, como astros, para toda a eternidade. Então, esses magos viram a estrela guiou até Jesus em Belém, deixando Herodes, deixando o palácio, saindo de Jerusalém, a estrela apareceu novamente e guiou eles até a casa onde estava Jesus. Irmãos, lembram? Percebem que ele não estava mais na manjedoura. A população do recenseamento já tinha deixado Belém, já havia desocupado, já tinha um lugar para Jesus, e Maria e José estão com Jesus numa casa. E eles ficaram provavelmente uns 40 dias até que Jesus foi apresentado no templo. E esses magos, quando chegaram, então, não foram ao presépio. A gente tem aqueles presépios, mostram os magos, os sábios lá junto, não é? Não foi ali o encontro foi numa casa. Eles entraram na casa, diz o texto, no versículo 11, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se o adoraram, e abrindo seus tesouros ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Ouro simbolizava a realeza, de fato Jesus era rei, o rei dos reis, senhor dos senhores. Incenso representava a divindade, eles reconheceram que Jesus era vindo de Deus, o Filho de Deus que veio ao mundo, e eles reconheciam que Jesus veio para um sacrifício, por isso ofereceram mirra. Mirra era associado ao sacrifício. Eles tinham todas as profecias acerca do Messias, inteligentemente na sua mente, e os presentes simbolizavam toda essa compreensão. Todos esses presentes eram valiosos, mesmo a mirra, porque tudo isso indicava para Jesus, o futuro rei de Israel. O que nós devemos fazer, aplicando a nós, em nossos dias, é aprender o que significa obediência. Quarta-feira estava ministrando aqui, nosso culto de oração, como o Natal nos aperfeiçoa na obediência. Estava lembrando a obediência de José e a obediência de Maria. E aqui nós temos a obediência dos sábios, homens importantes, fizeram uma longa viagem, durava meses a viagem, se prepararam para isso, para vir adorar a Jesus, ajoelhando-se a adorar. E eles disseram, vimos e viemos para adorar. Eles estavam prontos, eles estavam preparados para obedecer. Estamos nós prontos, preparados para obedecer, para oferecer o que nós temos de melhor. Bem, eu não tenho ouro, oxalá tivesse ouro guardado em algum lugar, não é? Num mundo como esse tão estável de finança e de regimes e assim por diante, mas você tem ouro guardado? Mas nós temos uma coisa que é melhor do que ouro. O que é que nós temos de melhor? O que é que é mais precioso que nós temos? O que é que você tem de mais precioso? É a vida. E assim como os magos, nós devemos obedecer, chegar diante de Jesus e nos prostrar e adorar. Natal nos lembra que é tempo de adorar a Jesus, de nos arrepender dos pecados e ter uma prontidão de obediência a Ele, porque Ele veio para morrer por nossos pecados na cruz. A mirra, que lembra o sacrifício, aponta a Jesus veio, não por Ele mesmo, Ele veio por mim e por você.
E a nossa salvação só é possível porque Jesus veio. E assim como José também teve atitude de obediência, quando o anjo lhe disse, despertado do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu Maria, sua mulher. Ou como Maria mesmo disse, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. Nós devemos ter atitudes de obediência e dizer, Senhor, aqui estou, cumpra-se em mim a tua palavra, a tua vontade. E assim vamos falar e anunciar, não é, que a estrela está apontando para Jesus. Ele é a estrela de Davi. Ele é o Salvador esperado. No passado, na história registrada, eles estavam aguardando Jesus e foram lá para adorar a Jesus. Nós, irmãos, agora temos toda a história. Conhecemos toda a história. Muito mais do que eles, nós temos condição de adorar a Jesus, de honrar a Jesus, como fizemos nessa noite, com esses hinos que cantamos, com as nossas orações, com o nosso sacrifício aqui, vivo, que é o culto racional, e Deus recebeu. Mas há outras pessoas que precisam entender isso também, e elas estão lá fora, são nossos amigos, são nossos parentes, como disseram as mensageiras, estamos aqui para anunciar, estamos aqui para levar essa mensagem real, e vamos levar, e que Deus nos abençoe, como Igreja de Jesus, a proclamar, ainda é tempo de salvação. A porta da graça ainda está aberta, a todo pecador que se arrepende, e confia em Jesus como seu Salvador pessoal. Amém.